Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver uma maneira que nós temos de resolver equações de quarto grau. Bem, a maneira é semelhante, é análoga à que nós fizemos na aula passada para resolver as equações de terceiro grau. Então, a nossa inspiração é partir de uma equação de terceiro grau da forma x ao cubo menos sx ao quadrado mais sdx menos p igual a zero. E essa equação tem raízes complexas x1, x2 e x3. Bem, pelas relações de Girard, a gente pode observar que esse s aqui nada mais é do que a soma das três raízes, x1 mais x2 mais x3. Que o SD é a soma das raízes tomadas duas a duas, ou seja, é x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. E o P é igual ao produto das raízes x1 vezes x2 vezes x3. Então, pois bem, vou fazer o seguinte. Vou considerar y igual à soma da raiz quadrada de x1 mais raiz quadrada de x2 mais raiz quadrada de x3. Mas não podemos esquecer o seguinte, x1, x2 e x3 são números complexos. Então, quando eu falo raiz quadrada de x1, eu sei que ela assume dois valores complexos. Raiz quadrada de x2 assume dois valores complexos. E raiz quadrada de x3 também é igual a dois valores complexos. Então, eu estou tomando um y que pertence a um conjunto formado pela soma dessas raízes, ok? Então, uma vez tomado um y dessa forma, eu vou elevar essa expressão ao quadrado, os dois membros, né? Então, se eu elevar aqui ao quadrado, nós teremos y ao quadrado, que é igual ao quadrado de x1, da raiz quadrada de x1, que é x1, quadrado da raiz quadrada de x2, que é x2, mais quadrado da raiz quadrada de x3, então x3, mais duas vezes raiz quadrada de x1 vezes raiz quadrada de x2, mais duas vezes a raiz quadrada de x1 vezes a raiz quadrada de x3, mais duas vezes a raiz quadrada de x1 vezes a raiz quadrada de x3. Bem, observa que aqui x1 mais x2 mais x3 é a soma S. Então, e aqui eu posso colocar esse 2 em evidência e dividir todo mundo por 2. Então, eu posso escrever a raiz quadrada de x1 vezes x2 mais a raiz quadrada de x1 vezes x3 mais a raiz quadrada de x2 vezes x3 como o y ao quadrado menos s dividido por 2. E aí, eu vou de novo elevar ao quadrado os dois membros, né? Então, nós teremos y ao quadrado menos s sobre 2 ao quadrado, já vou colocá-lo aqui. E vou desenvolver o quadrado da soma desses três radicais aqui. Então, nós teremos o quadrado do primeiro, x1 vezes x2, mais o quadrado do segundo, x1 vezes x3,
mais o quadrado do terceiro, que vai ser x2 vezes x3, mais 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2, vezes a raiz quadrada de x1 vezes x3, então eu vou ter a raiz quadrada de x1 ao quadrado vezes x2 vezes x3, mais 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2 ao quadrado vezes x3, mais 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2 vezes x3 ao quadrado. Bem, então a gente pode reparar que aqui nós temos SD, né? A soma das raízes tomadas duas a duas. Aqui a gente pode colocar em evidência, vou repetir, então a gente tem y ao quadrado menos s sobre 2 ao quadrado, que é igual a SD. Aqui eu posso colocar em evidência o 2, raiz quadrada de x1, x2 e x3, né? Então, vai ser mais 2, raiz quadrada de x1 vezes x2 vezes x3, que multiplica raiz quadrada de x1 mais raiz quadrada de x2 mais a raiz quadrada de x3. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Aqui eu tenho a raiz quadrada do produto das raízes. Então, eu posso substituir x1, x2 e x3 por p. E aqui, raiz quadrada de x1 mais raiz quadrada de x2 mais raiz quadrada de x3, nada mais é do que o y, né? Então, vou continuar no outro quadro, desenvolver essa nossa equação aqui. Então, nós temos que y ao quadrado menos s dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a SD mais 2 vezes a raiz quadrada de p vezes o y. Então, vou desenvolver esse quadrado e vou multiplicar os dois membros por 4, né? Então, aqui nós teremos y à quarta menos 2 vezes s vezes y ao quadrado mais s ao quadrado. Como eu estou multiplicando por 4, o 2 à quarta aqui no denominador desaparece, que vai ser igual a 4 vezes SD mais 8 vezes a raiz quadrada de p vezes y. Colocando todos os membros, todos os termos no mesmo membro, nós temos y à quarta menos 2 vezes s vezes y ao quadrado menos 8 raiz quadrada de p vezes y mais s ao quadrado menos 4 SD, que é igual a 0. Então, nós sabemos que as soluções da equação de quarto grau desse tipo, elas podem ser obtidas a partir das raízes de uma equação de terceiro grau, fazendo a soma das raízes quadradas dessas raízes. Essa aplicação nós vamos ver na próxima aula. E a gente termina aqui essa aula.